Enquanto a esposa, a missionária a doutora Maria Odila virá aqui também, vai trazer uma palavra de Deus do céu para a minha vida e para a sua vida. Fiquemos atentos no Espírito. Neste momento, como diz o nosso amado pastor Adriano, aproveite para ir ao toalete, pegar sua água, seu café, porque no momento da pregação é um momento de nós fixarmos a nossa atenção no céu, ligados naquilo que Deus vai trazer para a minha vida e para a sua vida. Numa hora oportuna eu conto como chegamos até a missionária, mas acredito que o encontro é do céu em primeiro lugar, né? Louvado seja Deus. Deus responde oração. Deus responde oração, amados. Estava orando para retornar a minha área que eu sempre amei fazer, trabalho tanto voluntário quanto na advocacia. E o Senhor, sem procurar, apareceu um vídeo. Eu falei: eita, mulher doida por Jesus. E assim foi um encontro do céu. Numa hora oportuna, de um bom tempo, conto para os amados os detalhes. Vamos orar pela vida da missionária, que vai trazer uma palavra de Deus, contar aquilo que Deus revelar, o Espírito dela, para trazer à igreja, no nome de Jesus. Estendam suas mãos para cá, em adoração a Deus, e é no nome de Jesus. Vamos entregar mais uma vez a vida da missionária nas mãos do Pai, para uma mensagem do céu. Pai, eu te louvo, te agradeço pela vida da missionária, seu esposo, presbítero. Que o Senhor esteja com ela, que o Espírito Santo de Deus traga revelação acerca da tua palavra. Se porventura, Abba, ela então, sentido por Espírito Santo, trouxer seu testemunho, aquilo que o Senhor colocar no espírito dela, que nós estaremos aqui, sedentos para ouvir, porque cremos que há algo para edificar a nossa fé, a nossa jornada aqui na terra contigo. Senhor, habilita igualmente ao presbítero, Pai. Esteja com ele aqui, que ele possa louvar algo e trazer algo do céu também para nós nesse dia. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e entregamos aqui nesse momento o altar aos teus filhos para serem usados por ti. Em nome do Senhor Jesus, salva de palmas a Deus, que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Queremos saudar a todos vocês que estão aqui nesta manhã, com a paz do Senhor Jesus. Saudação à nossa pastora Gabi, pastor Vinícius, que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Nós vamos adorar Jesus, irmãos. Nós cantamos uns hinos mais raiz. Nós somos lá do começo do Rio Grande, do começo do Brasil, ou do final do Brasil, como vocês acharem melhor. Estamos viajando desde quarta-feira. Deus tem nos acompanhado. Já fizemos 2.000 quilômetros e ainda faremos mais uns 1.000 quilômetros para voltarmos para casa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta manhã. Que vocês possam sair daqui fortalecidos com a presença do Senhor. Nós vamos adorar um louvor que traz por título Absoluto, porque o nosso Deus, Ele é um Deus absoluto. O irmão ou a irmã que souber louvar, cante junto com nós. Aleluia, Jesus, aleluia. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer. É juiz que julga a todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado assim, só Ele é. Deus não tem substituto e nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não há
taxa cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é o escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade diante da sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário para agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dada a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele. Aleluia, Jesus. Ele que manda em tudo, irmãos. Tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos é emprestado, é dele. Por isso estenda a tua mão, seja misericordioso, abençoa, estenda a mão para aqueles que precisam de uma oportunidade. Aleluia. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade diante da sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário para agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dada a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Somos felizes nesta manhã por esta grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar na sua casa. Eu te convido a se colocar em pé e nós vamos ler uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Assenta aí, vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje pela manhã, enquanto nós estávamos no hotel, eu dizia para o Dilmar, ele conversou comigo sobre alguma coisa, e eu disse para ele: não fala comigo agora sobre nada, deixa eu pensar o que eu vou pregar hoje, porque eu ainda não tenho a palavra, o Senhor ainda não me deu. Mas quando eu adentrei naquela porta e eu comecei a ouvir sobre o poderoso Espírito Santo, e o Senhor tocou no meu coração, e ela faz muito sentido nesta manhã esse versículo, porque nós estamos há 3, 4, hoje é o 5º dia da viagem missionária. Viajamos, saímos do Rio Grande do Sul na quarta-feira, às 7 horas da manhã. Já ministramos, já tivemos em Marília, já visitamos presídios onde tem pessoas, irmãos nossos encarcerados, inocentes, alguns outros com culpas, mas o Jesus que nós servimos, ele veio para o inocente, ele veio para o culpado, ele veio para o doente, porque o são não precisa de médico. Eu sou a doutora Maria Odila, sou advogada criminalista, sou missionária do Senhor, sou uma filha do Pai.
e sou acompanhada pelo meu esposo Gilmar Dornelles, que é o meu companheiro da vida. Ele é o meu secretário, meu esposo, meu sacerdote, meu amigo. Ontem eu dizia para ele que eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida perto de alguém. Nós vamos fazer 10 anos que estamos juntos e nós vivemos 24 horas juntos. E ele me olhou e disse assim: por isso que a gente não pode brigar e tem que se acertar. Então, meus irmãos, nós estamos nesta missão todos os anos. Há mais de 2, 3 anos, 4 anos atrás, Deus nos incumbiu ao ministério de cuidar de igreja. Depois saímos das congregações, nós somos da Assembleia de Deus Missão na nossa cidade e fomos para a itinerância. O Senhor nos levou. E a gente faz todos os anos, a gente tira um tempo da nossa vida, do nosso trabalho, tira um pouco de dinheiro do bolso, coloca numa carteira e sai fazer missões. Gastar um pouquinho do nosso tempo com o céu. Ano passado nós atravessamos em 25 dias 11 estados. Pregamos em presídios, em postos de gasolina. Meu esposo tem um projeto de evangelismo com folhetos. Nosso carro tem bastante Bíblia. E na caminhada a gente sai com um pouco. Mas o Senhor vem enchendo a nossa despensa, o nosso bagageiro no caminho. Não somos enviados por ninguém. Ninguém está custeando essa viagem, somente o céu. Mas em cada cidade Deus preparou alguém para nos amar e nos cuidar. E nós nos sentimos amadas hoje, doutora Gabi, pastor Diniz, pela vida de vocês. Eu disse para a doutora ontem, eu já me sinto uma cidadã de Sorocaba. Porque aonde nós chegamos, e eu digo sempre para o Gilmar, Jesus disse isso: se receberem vocês, vocês abençoem. Se não receberem vocês, vocês vão embora. Não levem nada dali. Nem mágoa, nem tristeza, nem nada. E é isso que a gente tem feito. Deus preparou, desde a nossa saída, algumas cidades que foram nos recebendo. E foi tão lindo o que Deus fez. E em cada lugar Deus usou um profeta para dizer: o próximo passo já está pronto. Já tem casa, já tem comida, já tem tudo. E nós estamos indo. Nosso destino final é capital, é São Paulo. E de lá nós começamos a descer de volta para o Rio Grande. Ainda passamos em Santa Catarina. Temos algumas coisas para fazer lá. Provavelmente vamos chegar em casa dia 10 de fevereiro. No final do dia as pernas doem, porque todo mundo quer uma palavra, todo mundo quer uma oração, todo mundo quer fazer alguma coisa. E antes de eu começar a ministrar, eu vou me apresentar para você, porque você talvez vai olhar para mim e vai achar que eu sempre fui bonita assim, sempre fui arrumadinha assim. Mas se você depois quiser assistir o testemunho completo, e se um dia Deus der a oportunidade, a gente volta. Você vai lá no Instagram, Maria Odila Advê. Vai lá no YouTube, Missionária Advogada Maria Odila, lá tem toda a história. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para você hoje. Irmãos, Jesus Cristo me encontrou dentro de uma penitenciária, numa cela gelada, no meio dos ratos e das baratas. O Senhor me encontrou no lugar mais improvável que Ele podia pegar um ser humano. E eu quero trazer uma mensagem do céu para ti nesta manhã, para dizer para ti que não importa a situação que tu estás. Se o teu esposo foi embora, se tua esposa te abandonou, se teus filhos estão na droga, se você perdeu o teu patrimônio, se você está com câncer, se você está com tuberculose, se tem alguém na tua família desenganada pela medicina, eu trago nesta manhã para ti uma receita poderosa que está aqui, a Bíblia Sagrada, onde tem palavras de vida eterna. E se nós olhar para a Bíblia e para os princípios bíblicos, o Senhor vai nos encontrar, e lá do céu o drone poderoso do Espírito Santo vai te filmar onde você estiver, e lá Ele vai te achar, como Ele achou a irmã Maria Odila, lá dentro de uma cela gelada. Passou os muros da penitenciária, passou as paredes e passou as grades, e chegou lá naquela cela numa madrugada e disse para mim: filha, se tu me servires de todo o teu coração, eu vou te levantar e vou te colocar sentada no meio dos príncipes para pregar a minha palavra, em um tempo em que os profetas se vendem, em um tempo em que os profetas negociam, em um tempo
tempo em que tudo tem que ser direcionado com interesse. Tu vai levar o evangelho e vai ser eu que vou te sustentar. E hoje eu estou aqui na cidade de Sorocaba para dizer para esta igreja que Jesus Cristo é o Senhor, e esta igreja, este país e tudo que tem debaixo do céu, em cima do céu, é dele, e o controle ainda é dele. Eu estou me sentindo em casa, e vocês não se assustem comigo, porque quando a gente é encontrada pelo Espírito Santo, da forma com que eu fui encontrada, eu não tenho protocolo, porque meu Jesus, ele não tem protocolo. O juiz, para entrar lá na cadeia, o promotor, eles arrumam, ajeitam, mandam alguém na frente para arrumar a segurança, eles preparam o lugar, eles ajeitam tudo. Mas o Espírito Santo, ele entrou lá e ele me encontrou sem pedir licença para ninguém, e ele me encheu do seu poder, da sua autoridade, condicionada à obediência. Então, se nesta manhã tu quer ser cheio, te renda, te limpe, te lave na água do Espírito que está aqui neste lugar. Nós vivemos em um tempo, igreja, em que a gente vê tantas mensagens. Eu ontem estava estudando sobre a autoajuda. E irmãos, e se tem uma coisa nesse tempo que tem estragado a vida dos crentes, são as palavras e as frases de efeito. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e entre muitos outros. Levanta 4 horas da manhã, toma um banho gelado, fica debaixo. Irmãos, eu tentei fazer, eu gosto de dormir cedo de manhã, e para mim seria uma penúria fazer isso. Mas eu descobri algo, irmãos, que o evangelho, ele é simples. O evangelho, ele é libertador. O evangelho não aprisiona ninguém. O evangelho não faz tu fazer coisas que sacrifiquem o teu corpo, que expõem o teu corpo, que expõem a tua vida, que expõem a tua família. O evangelho é somente uma palavra: aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Então tu tem que deixar tudo, tu tem que largar tudo. Mas não é largar, irmãos, não é deixar pelo caminho, é tirar do teu coração, te desprender de tudo aquilo que faz com que tu não prospere na tua vida espiritual, material, sentimental. A gente precisa parar de olhar para a grama do vizinho, como a gente fala no Rio Grande. A gente olha para a casa do vizinho, ela é sempre melhor que a nossa. Os filhos do vizinho são sempre mais inteligentes que os nossos. O marido da vizinha é mais bonito e mais magro que o nosso. O marido da vizinha é mais gentil, a esposa da vizinha é mais elegante, é mais bonita. A gente já tem tudo, porque se a gente prega que tudo que nós temos é dele, então a gente já tem tudo, porque aquilo que ele nos deu é dele. Então, quando Jesus me encontra naquela penitenciária no ano de 2006, abandonada por tudo e por todos, o meu crime era fiscal. Fui uma contrabandista por 23 anos, carreguei muamba do Paraguai. Você deve conhecer alguém que fez isso. Nos anos 90, eu fiz muito isso. Mas Deus tinha uma chamada para a minha vida. E o Senhor, eu me lembro que desde criança, meus irmãos, quando eu ouvia falar de Jesus, porque muita gente ouve falar de Jesus, mas as pessoas não se posicionam. Hoje nós temos na rede social muitas pessoas compartilhando frases da Bíblia. Nós ouvimos uma história agora de um crime que aconteceu em Brasília. Uma moça que matava as pessoas na UTI, ela era mãe e ela era cristã. Nós conhecemos pessoas que têm uma vida totalmente imoral, mas elas também são cristãs. Mas o Senhor vem buscar um povo especial e de boas obras, que anda em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não te engane nesta manhã. O Senhor conhece o caminho do crente, o Senhor conhece o caminho do salvo. E quando o Senhor me encontrou e me fez esta promessa, eu fico muitas vezes, essa semana a gente vai lançar agora em fevereiro o nosso livro, o primeiro de muitos que o Senhor disse que ia dar. Irmãos, e é tudo o Senhor que deu mesmo, porque a gente não tinha condições. Eu chegava
quando eu fui para o semiaberto, eu já estava na metade da faculdade de Direito. E eu saí para o semiaberto e voltei para a faculdade e voltava a dormir na cadeia. E eu era contrabandista, eu tinha umas roupas boas. E eu chegava de casaco de pele, porque lá no Rio Grande no inverno é muito frio. E eu escutava as presas dizer assim: chegou a doutora. Mas não era para me dar um ânimo, era para me matar. E eu usei aquela palavra. Eu dizia: eu vou ser doutora. Alguém dizia para mim: tu está devendo para a Receita Federal, tu deve para a polícia, tu deve para o governo, tu nunca vai ser advogado. Os advogados não aceitam bandido, os advogados não aceitam quem tem ficha suja. Mas o Senhor me prometeu que Ele ia limpar o meu nome, ia lançar as minhas transgressões no mar do esquecimento e não ia mais se lembrar delas. E Ele diz lá na sua palavra: eis que faço nova todas as coisas. E Ele fez isso na minha vida, e a alegria da segunda casa será maior do que a primeira. E hoje nós estamos vivendo isso, mas naquele dia, naquele momento, isso era só uma palavra profética. Então talvez às vezes nós estamos aqui na igreja, o Espírito Santo toma alguém para nos entregar uma palavra, e nós estamos sem nada, não temos condições nenhuma, e a gente vai embora porque fica 1 mês, 2 meses e a palavra não vem. Eu vou te dizer, a partir do momento da minha decisão, eu demorei ainda para ter uma plenitude de vida e conseguir me tornar um ser humano idôneo. Mais de 8 anos. Porque eu me formei dentro da penitenciária. Mas quando eu recebi o indulto e eu fui para a rua, eu não tinha nome, eu não tinha CPF, eu não tinha esposo, porque o meu esposo, que era o pai da minha filha, no dia da prisão a gente descobriu que ele tinha uma outra família e uma esposa grávida mais nova que a nossa filha. Eu não sei porque eu estou contando isso, que esse assunto é muito delicado para mim, mas eu sinto que eu tenho que falar isso aqui. Eu perdi a liberdade, o patrimônio do ilícito e a família. Na verdade eu não perdi nada, eu ganhei tudo de uma forma muito mais esplêndida e melhor, porque o Senhor tinha um príncipe para mim que hoje louva como louva aqui. Aquele lá nem era tão legal, ele não era crente, ele bebia, ele era perdido. E quando a gente recebe uma palavra nessa condição, e quando tu sai para a rua, irmãos, porque talvez você conhece uma irmã, uma mulher, um homem, quem tem um filho na penitenciária. A população carcerária ontem, eu falava num presídio em Lucélia, ela passa de 1 milhão aqui no estado de São Paulo. Não, mas parece que é mais que isso até. Eu fiquei muito impressionada quando vi o agente penitenciário ontem me contando a história. Ele não sabe do meu passado, então ele estava me contando e falando mal dos presos. E falando, e eu pensando: Senhor, só tu para ter misericórdia de um bandido mesmo. Ninguém quer papo com bandido. Mas olhe para a irmã Maria Odila, se o Senhor tivesse me esquecido na penitenciária, eu não poderia hoje testemunhar e contar a grandeza do céu e aquilo que Ele pode fazer na vida de alguém que Ele decide honrar e amar e levantar para pregar o poderoso Evangelho e ser testemunha dele aonde você for. Porque você não é crente só aqui, tu é crente na faculdade, tu é crente lá no presídio, tu é crente lá no hospital, lá na tua fábrica, lá na tua empresa, naquilo que tu administra, porque o que tu carrega é muito maior do que coisas materiais e visíveis. Tu carrega a chama viva do Espírito Santo, que pode mudar a vida do homem e da mulher. É isso que tu carrega. E quando tu te dá conta disso, o Senhor disse: vocês recebereis a virtude do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Sorocaba, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso a gente é crente em Porto Xavier, por isso a gente é crente em Porto Alegre, é crente em Sorocaba, e aonde o Senhor nos levar, nós vamos continuar dizendo que tudo é dele. A gente não tem nada. E, irmãos, e eu começo a minha jornada de luta pela minha reabilitação.
Eu me formei, eu precisava passar na prova da ordem. Eu precisava me tornar uma advogada e a promessa caminhava comigo. Eu vou te levantar. Tu vai pregar a minha palavra onde a igreja não pode ir. Tu prega hoje para os miseráveis, mas tu vai pregar para os poderosos. E eu recebi, irmãos. Então quando tu recebe uma palavra profética aqui, recebe ela, guarda ela, esconde ela no teu coração, para que nenhum demônio do inferno venha tirar ela de dentro do teu pensamento e de dentro do teu coração. Faça como o salmista, guarda, escreve ela na tábua do teu coração. 2016 eu conheci o Dilmar. Deus disse que ia mandar e mandou. Ele era bem mais magrinho, mais bonito, o cabelo não estava branco. Ele chegou e a gente juntou a fome com a vontade de comer. Mas havia uma promessa. Na véspera do nosso casamento, o Dilmar sofre um acidente em 2018. Eu já tinha conseguido lá em Brasília o direito de advogar. Me negaram na meu estado, na capital, em Porto Alegre. E eu recorri a Brasília. Mas o Senhor, Ele queria me tornar uma advogada na corte máxima do país. Porque ali em 26 de junho de 2017 começava um novo tempo para a minha vida. Nós era noivo, eu subi a Brasília, acompanhado por um advogado que Deus levantou, o Dr. Jean Severo, sem cobrar honorários. Ele me acompanhou para lá, pagamos a passagem, ele foi comigo. O Dilmar me entregou R$1.000 e disse assim para mim: é tudo que tu tem para te ir e voltar. No último dia no aeroporto, nós ganhamos o julgamento. O Dr. Jean disse para mim: temos condições de pagar um churrasco? Eu disse: temos. Pagamos o churrasco no almoço, nosso avião saía às 7 da noite. Chegamos no aeroporto, nós tínhamos R$14. Eu disse para ele: o senhor quer um café? Porque a próxima parada agora é Porto Alegre. Ganhamos o direito de advogar lá em Brasília. Quando o presidente da mesa de 26 estados do Brasil bate o martelo e diz: eu declaro Maria Odila Marques da Silva Dornelles apta e idônea para ser inscrita na ordem dos advogados do Brasil, começava uma nova história para minha vida. E a partir dali o Senhor começou a cumprir tudo o que Ele tinha para mim. E a presidiária Maria Odila passou a ser a doutora Maria Odila Marques da Silva Dornelles. E o demônio e o inferno e todas as palavras de maldição naquele dia foram quebradas. Mas aí começava um novo tempo, porque tu tem que começar do nada. Tu tem uma carteira, tu já é uma advogada, mas tu não tem comida, tu não tem dinheiro, tu não tem emprego, tu não tem trabalho. Ninguém confia no ex-presidiário. Quem é que vai dar uma causa grande para ti? Ninguém. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa. Mas o Senhor, isso você guarda para ti nesta manhã. Ele nunca te levará em lugares grandes antes de testar primeiro para saber se tu tens condições de receber este cargo. Tu nunca sentará naquela cadeira que Deus disse que ia dar para ti, se antes Ele não puder confiar em ti. E o Dilmar sofre um acidente, nós saímos de Porto Alegre, voltamos para minha cidade. Ele morava em Porto Alegre. Eu trouxe o meu marido deitado dentro de um Vectra que eu tinha estendido os bancos, com as duas pernas quebradas. Eu ainda não tinha recebido a ordem, porque o Senhor fez uma ordem na minha vida. Primeiro servir a Deus, depois uma família no padrão do céu, e depois o trabalho. Então essa é a ordem: Deus, família e trabalho. Porque ninguém é feliz no trabalho se tu não tem para onde tu voltar. Ninguém é feliz para onde tem que voltar se não tiver uma igreja, a grande família da fé para congregar.
E o Senhor fez isso na minha vida de uma forma tão simples, irmãos. E eu amo em Jesus por isso, porque Jesus, Ele não manda o Billy Graham, não manda os famosos para te entregar uma profecia. Ele mesmo fala contigo, Ele vai te mostrando o caminho, Ele vai te dando direções e vai aprovando os passos do homem bom, porque Ele sente que Ele pode confiar em ti, e Ele vai te colocando no caminho e vai tirando tudo aquilo que te dá impedimento e vai colocando pessoas na tua vida para te ajudar. E o Senhor fez isso comigo. Eu recebo uma profecia e Deus diz assim para mim: eu vou te arrancar da tua cidade e vou te dar uma cidade aonde eu vou começar o teu trabalho e o teu ministério na tua vida. E nos tira de uma cidade de 15 mil habitantes e nos leva para uma de 7 que nem presídio não tinha. E nós vamos para lá. O que a irmã Maria Odila tinha para levar? Só uma promessa. Deus levantou um advogado que confiou em mim, pagou 2 meses de aluguel, deu uma mesa, 2 cadeiras, um computador. Estou te contando isso para te entender o projeto de missões. E nós vamos para Porto Xavier. Pagamos 2 meses de aluguel, moramos no fundo da casinha que tinha lá. A nossa geladeira, compramos uma geladeira de R$100. Tu imagina a geladeira que era, dava choque. Teve um menino que veio instalar, limpar ela para mim. Ele me disse: tia, tu vai pagar muito mais de luz nessa geladeira do que esses 100 pila aí. Vai dar uma prestação, mas é que quando a gente tem uma mente de escassez, naquela hora a gente não tinha coragem. A gente já tinha muito. Ter aquela geladeira já era o máximo. E a gente então vai para Porto Xavier. Dia 8 de julho de 2018, nós chegamos em Porto Xavier, com o escritório aberto, inauguramos. E um profeta de Deus, por isso que eu amo os profetas. Profetas da caverna nesta manhã. Te desacovarda. Não tenha medo de Jezabel. Não tenha medo, porque eles não podem tomar a nossa alma. Eles não têm poder sobre a nossa vida. Eles só estão rugindo, mas eles não têm força. Você levanta o pastor, que foi um jipe, que a gente ainda usa isso, chama o pastor para consagrar, porque tudo que é nosso, se não é do céu, ele é de outra coisa. Não tem 3 caminhos, são só 2, só são 2. E nós chamamos o pastor e ele entra no escritório e ele me entrega uma palavra profética para mim e para o Dilmar. E ele me dá 64:4 de Isaías, que diz: nunca se viu um Deus além de ti. Leia depois em casa, 64:4. E ele diz assim para mim: irmã Maria Odila, Deus vai soprar o teu nome. Deus vai te levantar. Teu nome vai ser ouvido no Rio Grande do Sul, no Brasil e fora dele. E o teu nome vai ser escutado e ecoado nos 4 cantos da terra. Não se preocupe, apenas seja fiel. E nós começamos o nosso ministério. Nos tornamos advogados da igreja, totalmente dativo. O Dilmar começou a trabalhar na obra, começamos a cuidar de congregações. E ficamos 4 anos assim. Veio a pandemia e o Senhor foi cuidando de nós. A minha primeira sustentação oral, o dia 10 de agosto de 2018, foi no Tribunal do Paraná. Nós viajamos 1000 quilômetros para fazer uma sustentação ali. E quando nós chegamos, num estado de nervo muito grande, a primeira vez que eu ia usar a minha beca. Nem era minha, era uma beca gigante do tribunal, que tiveram que botar um cinto, porque eu sou muito pequena e ela arrastava. E eu estava nervosa e eu fui no banheiro passar uma água na nuca. Deu um problema lá e chegou minha vez muito rápido. O Dilmar vem e me chama e diz: amor, agora é a tua vez. E eu entro no plenário e o relator da mesa olha para mim e diz assim: doutora Maria Odila, com a palavra, Vossa Excelência tem a palavra. E eu subo naquele palanque, naquele plenário, e olho para eles, como estou olhando para vocês aqui, e tento abrir o celular, porque eu tinha feito um texto que eu tinha decorado, e não consegui abrir. Eu olho para todo mundo e digo assim: eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aí todo mundo levantou a cabeça. E eu disse assim: me perdoe, eu achei que eu estava no culto, mas eu sou a doutora Maria Odila, eu venho do Rio Grande do Sul. E aí comecei a sustentar. E aí eu já disse assim: vocês, juízes, promotores,
desembargadores todos deveriam visitar o presídio para não deixarem os presos sofrer. E começa o meu discurso de Maria Odila. Ali começa a minha história com o tribunal e com o nome do Senhor no plenário. E eu tinha uma paixão muito pessoal e particular pelo júri. E me pediram para fazer um júri dativo em setembro de 2018. E eu fui lá para fazer um júri. Cheguei com um vestidinho de assembleiano, um casaquinho vermelho, está lá no Instagram. Meu primeiro traje. Eu me sento lá, uma promotora muito experiente, com mais de 300 júris, uma juíza, só mulher no plenário. E eu começo a fazer meu trabalho. Mas sabe quando tu sabe que aquele que está contigo é grande? Tu sabe que quando tu não tem nada, mas tu sabe que quem te conduz é grande. Eu começo a fazer aquele trabalho naquele dia. No final do júri nós fomos para a sala secreta. E a promotora, muito exuberante, muito bem vestida, muito chique, muito poderosa. E eu ali com esses meus cabelinhos de índia assim. Vamos para a sala secreta, houve a votação. O meu réu foi absolvido. E ela veio e disse assim para mim: parabéns, doutora. Quantos júris? E eu olho para ela e digo assim: não conta para ninguém, é o primeiro. E ela olha para mim e diz: então quando tu tiver 300 não vai ter para ninguém. E eu recebi essa palavra da boca dela. E comecei a fazer júri. Filmar os júris e falar de Jesus no júri e colocar na internet. 2024, final de 2023, Deus falou com a gente que ia tirar nós da itinerância, tirar nós das congregações e lançar nós na itinerância. Mas primeiro Deus deixou nós 4 meses de molho, sem pregar, sem convite, sem igreja, sem nada. E minha filha tinha me induzido a comprar 10 mil seguidores, porque diz que advogado rico tem que ter seguidores. E eu comprei 10 mil robôs que nunca fizeram uma curtida. Começo de 24. Eu faço isso todos os anos e aconselho você a fazer. Eu faço uma retrospectiva do que eu fiz para o céu, do que eu fiz de errado no ano passado, do que eu posso melhorar, do que eu posso me tornar melhor. O Dilmar, por 3 noites ele deitava, eu deitava do lado e eu ficava 2, 3 horas tirando tudo aqueles robôs. Eu fiquei com 1.032 seguidores no Instagram. Janeiro de 2024. Passaram-se aqueles primeiros meses. Lá em abril eu tinha 5.000 seguidores. Dia 24 de abril eu vou fazer um júri, aonde eu faço uma sustentação oral na vida de um preso transplantado renal. E a minha tese era a tese de clemência. O meu réu era muito ruim. Ele tinha matado o amante da mulher dele com 8 tiros. E eu tinha que defender esse cidadão. E ele tinha um transplante renal, já tinha uma sobrevida de 3 anos. E eu sustento clemência, porque clemência tem tudo a ver com a palavra, com perdão, com misericórdia. E eu, como boa pregadora assembleiana, começo a sustentar e começo a falar de Jesus. E começo. E o promotor vem na segunda fala dele na tréplica e diz assim: a doutora Maria Odila, ela fala muito bem da Bíblia, porque ela é missionária, mas ela tem que entender, e as vossas excelências também, que aqui é um julgamento humano, e aqui a gente não mistura Deus com processo. Aqui nós estamos julgando coisas da terra, e as coisas do céu é para o céu, e as coisas da terra é para a terra. E começa a me bater. E eu volto na tréplica, e o Senhor me deu uma palavra. Depois você vai lá e assiste o vídeo se você não viu. Eu volto e eu começo a sustentar, e eu digo para ele assim: eu levanto uma bandeira, que é a bandeira do Evangelho, que é a bandeira de Jesus Cristo, que tirou uma mulher como eu, uma ex-presidiária, filha mais velha, com 8 irmãos, de um pai analfabeto e de uma mãe analfabeta,
Mas o Senhor me levantou para pregar esta poderosa palavra, porque o Senhor me encontrou dentro de uma penitenciária. Então eu não posso ter vaidade. E eu quero dizer para as vossas excelências que a gente pode misturar Deus com processo, sim. Porque houve uma pandemia em que Deus fechou as portas do judiciário, do STF, do STJ. Ninguém podia com o vírus. Nós começamos a fazer audiências online e ninguém podia mandar o vídeo parar. Eu quero fazer uma pergunta hoje para vocês: tem alguém entre vós que tem o poder de não se deixar morrer? Se tiver aí, que se apresente. Ficou um silêncio no tribunal. Ninguém se levantou. Aí eu disse: pois é, ninguém tem o poder de não se deixar morrer, porque existe alguém lá em cima que tem o poder sobre todas as coisas, sobre o STJ, sobre o STF, sobre o judiciário e sobre todos nós que estamos aqui, porque Ele comanda tudo lá de cima. E o vídeo é postado na internet. Uma página compartilhou e começou a me bater e escreveu assim: uma pastora com OAB faz um culto no plenário do júri de São Luís Gonzaga. E começa a me bater, e começa uma briga. E em 24 horas o vídeo viralizou. E eu que tinha 5 mil seguidores, em 2 dias eu tinha 40 mil. Hoje já passou de 100 mil. E o vídeo foi ouvido nos 4 cantos da terra, o nome da Maria Odila. Um homem, um locutor do Nordeste, fez um vídeo daqueles que tu fica em cima e a pessoa fica falando embaixo. Vocês conhecem essa mulher? Ela é a versão feminina do apóstolo Paulo, e o nome dela é Maria Odila. Se vocês querem conhecer ela, ela se chama Maria Odila. Eu recebi esse vídeo de muitas pessoas. Naquele dia eu entendi que se Deus fizer uma promessa pra gente e a gente for fiel, não importa onde tu tá, não importa da onde tu veio, não importa a tua cor, não importa a tua condição financeira, não importa se o teu pai é rico, se ele é pobre, porque aquele que está lá em cima, ele tem poder para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se nós nos colocarmos e formos fiel, igreja, o Senhor vai fazer nós andar em cima do fogo. Uma pessoa incendiada, ela incendeia outras. E eu me dispus, a partir de 24, a gastar um pouco do meu tempo para testemunhar e contar o que o poderoso Espírito Santo fez na minha vida. Porque eu entendo, e eu já me encaminho para o final, te convido a se colocar de pé, que este Espírito Santo de 1 e 8 de Atos, foi este Espírito Santo que incendiou aqueles 120 crentes que estavam no tabernáculo naquele dia. E é sobre esta promessa que a igreja caminha. É sobre esta promessa que eu e você caminhamos. Basta uma pessoa que se disponha a fazer a diferença. Então eu não sei como está a tua casa, mas quando tu olhares para 1 e 8 de Atos e chegar no capítulo 2 e ler a palavra que diz: e um vento impetuoso, estavam todos no mesmo lugar, como nós estamos nesta manhã. Então não importa a tua necessidade, não importa o que tu precisa. Hoje não é dia de pedir, hoje é dia de adorar, hoje é dia de agradecer, hoje é dia de dizer para o poderoso Espírito Santo: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida em missões, usa a minha vida na cidade de Sorocaba, usa a minha vida lá no meu trabalho, usa a minha vida lá onde eu vivo, no meio da minha família que ninguém é crente, usa a minha vida lá em casa, no meio dos meus filhos, usa a minha vida no meio dos meus amigos, porque um crente incendiado, ele vai chamando outros cheios de Deus para perto dele, porque mosca não fica perto de uma chapa quente, ela não se assenta, ela vai embora. Então todos os demônios vão bater em retirada a partir do momento que você for cheio. E a igreja marcha nesta chama poderosa do Espírito.
2000 e tantos anos se passaram e nós estamos hoje aqui, dia 25 de janeiro de 2026, na cidade de Sorocaba, pedindo para Jesus: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo no meio do teu povo. Enche-nos nesta manhã, enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo. E andarabas, abagai. Eu vou pedir que a banda louve. Nós vamos orar, vamos fazer um convite, com a permissão do pastor e da pastora. Senhor, nós oramos nesta manhã. Senhor, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Vento impetuoso vai enchendo a casa. O Senhor está aqui nesta manhã. Faz transplante de coração, Senhor. Renova propósitos, renova votos. Encontra no meio dessa multidão, Senhor, homens e mulheres que Tu possa confiar, que Tu tens ministério, que Tu quer distribuir dons, Senhor. Eu sei que o Senhor vai encontrar, porque nós estamos disponíveis e abertos nesta manhã para ouvir a Tua voz. Senhor, vai tocando nas vidas, Pai. Vai quebrando as correntes, Senhor. Tira de nós toda a escassez, todo o medo. Tira de nós, Senhor, todo o espírito de inferioridade, porque nós somos o povo mais feliz da terra. Tira de nós, Senhor, toda a insegurança, Senhor, porque Tu nos capacitou para uma grande obra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por Você que está cansado, que está com o teu coração ferido nesta manhã, que o ano está começando para você, mas você ainda não sentiu alegria, você não viu as coisas acontecerem com os propósitos que tu fizeste o ano passado, no final do ano, na virada. Eu te convido para te vir aqui na frente. Nós queremos decretar em nome de Jesus uma palavra profética para a tua vida. Há um novo tempo para a tua vida. Eu te convido, não tenha vergonha, não tenha medo. O Senhor que trabalhou na minha vida, que trabalhou na vida do povo dele, desde toda a história, que trabalhou na vida e trabalha na vida desta igreja, Ele está aqui nesta manhã para te abraçar. Receba um abraço do Pai. Venha, o altar está fumegando nesta manhã. O vento
do Espírito encheu a casa, como línguas repartidas, como de fogo, está sobre este lugar nesta manhã, para curar enfermidades, para renovar propósitos, para encher a tua vida de poder e de autoridade, para te marchar, porque vencedor não é aquele que caminha até um pouco e desiste, é aquele que caminha até o fim. Será para aqueles que forem até o fim, será para aqueles que não desistirem. Venha, você que está ferido, você que sofre de rejeição, você que sofre de preconceito, você que carrega uma mágoa no teu coração, nesta manhã o Senhor quer fazer uma cicatriz, uma operação e fechar todas as cicatrizes, quer fazer de você uma atalaia nesta última hora, para carregar uma mensagem poderosa do reino, para você desbravar Sorocaba, para você ser um missionário nesta última hora. Vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, vai tocando nas vidas. Toca, Senhor, cobre com teu sangue, levanta como profeta nesse tempo, Senhor, esconde do olho do homem mau, guarda, Senhor, é o nosso pedido nesta manhã, guarda as famílias, Pai, guarda, Senhor, esconde debaixo do teu sangue, toca, Senhor, com poder e com autoridade, capacita, Senhor, Jesus, entrega coisas grandes para o teu povo. Bem-vindo você que precisa de um milagre no teu casamento, na tua casa, na tua empresa, você que precisa de uma porta aberta nesta manhã, o Senhor abriu o céu. Toca, Senhor, vai tocando, Pai, vai entregando nesta manhã ministérios para os teus filhos, vai, Senhor, levantando médicos, advogados, vai levantando uma geração de crente, vai levantando uma geração de crente, Senhor, missionários disfarçados de professores, disfarçados de enfermeiros, disfarçados de advogados, de promotores, de juízes, levanta nesta cidade, Senhor, uma multidão de adoradores, vai tocando, Senhor, vai tocando, vai enchendo, Pai, vai quebrando as correntes nesta manhã, vai liberando, Senhor, para as casas, para os lares dos teus filhos, para a vida dos músicos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai tocando, Senhor, vai operando, Pai. Você que nesta manhã está aqui e que ainda não tomou uma decisão por Cristo, mas hoje você quer levar Jesus para a tua casa, eu te convido a você vir na frente. Será a mais linda de todas as decisões da tua vida. Se tiver alguém em nosso meio, venha para frente, nós queremos orar por você. Venha correndo, não vá embora sem tomar essa decisão. Se Deus falou contigo, venha, não tenha medo. Nós não pregamos uma religião, nós não pregamos, aleluia, não pregamos aqui nada que não é da terra. Nós pregamos uma vida com Cristo, uma vida de liberdade. Tem alguém, se tiver alguém, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se tiver alguém nesta manhã
manhã, que está levando Jesus para sua casa, nós oramos e pedimos que você venha à frente, levante a tua mão. Tem alguém? Eu quero conhecer você e esta igreja também. Tem alguém no meio da multidão que quer estar tomando uma decisão por Cristo? Tem alguém? Levanta a mão aí que eu quero conhecer você. Tem alguém que está aqui nesta manhã que não é cristão e que está nos visitando? Levanta a tua mão, eu quero conhecer você. Tem alguém visitando a igreja? Tem alguém que não é cristão e visita hoje? Todo mundo é crente. Então a palavra era para nós. Nós vamos orar. Vou pedir para a pastora Gabi passar aqui. Pastora, cadê você? Aqui. O Senhor está te dando esta cidade hoje, para ti e para o teu esposo. Há tantos projetos, o Senhor diz. Há tantas inseguranças, há tantas precauções, há tantos medos. Apenas deixa Ele agir. Ele vai fazer. Ele já te deu condições, Ele já te capacitou. E andarabasta, e andarabaga. Deixa o céu descer. Ramansuri candalabaxere candalabas. Para servir a Deus, para caminhar com Jesus. Deixa o céu descer. Sentimos cheiro, sentimos dor, somos empáticos à dor do outro. Quando eu sentia o barulho das grades batendo, quando fazia visita nos presídios, eu sentia a dor de quem estava abandonado. Lá tem um cheiro peculiar. A cadeia, o presídio tem um cheiro peculiar. E o Senhor me mostrava assim, há muitos anos, isso muito mais, acho que quase 15 anos. Falava assim para mim: teu trabalho é também com eles e com elas. Sabe por quê? Não precisa vir até aqui. Há almas minhas que estão aí andando, mas estão aprisionadas. E hoje eu entendi, depois de 15 anos, um chamado como esse que foi feito aqui no altar. Porque há pessoas que às vezes não estão de trás das grades do Estado, mas estão nas grades do inimigo, que impede o ir e vir da obra, que impede o ir e vir de tomar para si todas as promessas do Pai. Pode se sentar, igreja, se quiser. Amados, hoje foi um tempo de libertação nas nossas vidas, de estarmos liberados para vivermos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deus trouxe
a filha amada dele, de tantos quilômetros para cá. A princípio, nós pensamos que seria algo da advocacia, mas como tanto ela quanto eu visamos o reino em primeiro lugar, que o reino está acima de todas as coisas, que as demais ele acrescenta, ela foi uma enviada de Deus hoje para nós, para que nós, através do testemunho da vida dela, sejamos edificados e que rompamos todas as barreiras das nossas vidas e possamos hoje ganhar a liberdade do céu. Sejam liberados para viverem as promessas de Deus sobre a vida de vocês em 2026. Deus mandou alguém que foi encarcerado aqui, que viveu como viveu, para trazer uma palavra para mim e para você, que haverá planos de Deus sendo realizados em 2026, na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos livres para adorar, libertos de todas as algemas do inferno, em nome do Senhor Jesus. Seja livre para adorar. Nós vamos ministrar. Deus abençoe, missionária, minha irmã, que o céu fez nos encontrarmos. Logo mais eu sei que é do Rio Grande. Nós vamos comer um churrasco. Aqui é leite quente, churrasco. Glória a Deus pela sua vida. Uma salva de palmas a Jesus pela vida da missionária, a doutora Maria Odila, e seu esposo amado Giovan. Glória a Deus.